Q2, o exercício 1 era idêntico àquele que a gente fez em sala de aula, né? Então tu veja, era mais uma segunda tentativa de tentar entender como é que se marcam os pontos no plano cartesiano. E eu te dei uma técnica bem interessante para não errar isso. Ponto A, que é 2, 3, vai no 2 do eixo X, traça uma pontilhada. O quadro me ajuda muito, né? O fato de o quadro ter quadradinhos ali para poder me guiar. Depois eu pego o 3 do eixo Y e faço uma pontilhada. 1, 2, 3. E aonde as pontilhadas se encontram é que está o ponto que tu queria marcar. Nesse caso, o ponto A. Fazendo pelas pontilhadas é muito difícil de se confundir. B, menos 1, menos 4. Vai no menos 1 do X, faz uma pontilhada. Vai no menos 4 do Y, menos 5, menos 4 do Y, faz uma pontilhada. Onde as pontilhadas se encontram é que é o ponto B. Viu? Uma pontilhadinha, outra pontilhada e pronto. Onde as pontilhadas se cruzam. Ponto C. Vou até registrar aqui para, de repente, quem está com bastante dificuldade. Ó, ponto C. O X vale menos 2 e o Y vale... Vai no eixo X, menos 1, menos 2. Faz uma pontilhada bem no menos 2 do eixo X. Tudo bem? Vai no 1 do Y está ali e faz uma pontilhada. Aonde as pontilhadas se cruzam é o ponto. Se tu praticar, eu duvido que tu não consiga fazer a prova. Vê um número, vai no eixo, pontilhado. Outro número vai no eixo, pontilhado. As pontilhadas se cruzam, marca o ponto. Letra D. 3 e menos 2. 3 para X e menos 2 para Y. Ali está o ponto D. Ponto E. 5 e 0. 5 para X, 0 para Y. A pontilhada 0Y não é o próprio eixo X? Por isso que ele é chamado de eixo 0Y. Então o ponto E fica bem no eixo X, no eixo das abscissas. F, 0 menos 3. 0 para X, pontilhada do 0 no X é o próprio eixo Y, por isso que ele tem o apelido de 0x. E menos 3 para Y. Menos 1, menos 2, menos 3 para Y. Aonde as pontilhadas se cruzam é no próprio eixo Y. Esse é o ponto F. Menos 3, 0. Faz a pontilhada no menos 3 do X. Pontilhada no 0 do Y, que é o próprio eixo X. Por isso que aquele ali é o ponto G. É o ponto menos 3, 0. E finalmente o ponto H, que é 0, 5. 0 para X, pontilhada bem no eixo Y. E 5 para Y, pontilhada bem no eixo Y no ponto 5. E aonde as pontilhadas se cruzam é o ponto H. Eu diria que os pontos mais perigosos são aqueles que cortam os eixos. Por quê, professor? Se é para ser mais fácil. Realmente, era para ser mais fácil o ponto. Porque o ponto que tem uma das coordenadas 0, tu vai na outra coordenada no eixo e marca o ponto já em cima do eixo. Só que, historicamente, com os meus anos de sala de aula, eu percebo que a gurizada erra mais esses pontos que eram para ser mais fáceis, os pontos dos eixos. Então, prestem mais atenção nesses pontos. Façam com mais carinho que vale a pena. Questão 2. Com relação ao sistema cartesiano ortogonal anterior, indique o ponto que pertence ao primeiro quadrante. Quem é que pertence ao primeiro quadrante, pessoal? É, né? O ponto A, na verdade, só. Porque o E, ele já está no eixo X, ele pertence ao eixo das abscissas, não é nem o primeiro, nem o quarto. O ponto H não está nem no primeiro, nem no segundo, ele está no eixo das ordenadas. Então é só o ponto A. Professor, os quadrantes são positivo, positivo. É o primeiro, Negativo, positivo. que é o segundo. Negativo e positivo, negativo. Pode pensar dessa maneira, sem problema nenhum. Né? Bem na ordem que eu falei no finalzinho da aula, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Uma colega perguntou agora há pouco para mim, professor, por que não é primeiro, segundo, terceiro e quarto? Eu tentei justificar pensando no eixo X, eu acho que o cara teve como referência o eixo X. Então ele pensou, se o eixo X é positivo, é o primeiro quadrante. Quando o eixo X fica negativo, já é o segundo. Certo?
Mas é uma decisão pessoal, né? Mas o interessante é que essa decisão pessoal não ia interferir em nada nos estudos matemáticos. Se algum outro cara resolvesse chamar os quadrantes na ordem inversa, não ia ter maiores consequências práticas. Só a classificação que ia mudar um pouco. Mas a matemática do fenômeno não ia mudar em nada. Certo? Então é algo pessoal. Galerinha, na letra B ele pergunta: ao segundo quadrante, quem é que está no segundo quadrante? Só o ponto C está no segundo quadrante. Os outros estão nos eixos. No terceiro quadrante, algum ponto? Só o ponto B está no terceiro quadrante. E finalmente, quarto quadrante, ponto D. Muito mais trabalhosa do que difícil, né? É muito mais trabalhosa do que difícil as questõezinhas dessa área. Beleza. Porra, que bonito, olha só. Muito bacana essas questões que continuam ali, hein? Então vamos fazer isso, galera. Comecem a fazer agora, olha só, página 33, estamos salvos. Vamos lá. Página 33, a idade de Cristo. É agora! Vai! Não quero ver ninguém parado, hein? O que sobrar é tarefa. Empatou? Acabou. É isso aí, galerinha. Se eu ver que a galera tá rendendo bem, vou dar um prêmio pra vocês no final da aula. E lá está a tarefinha que sobrar, vai ser tarefa. Página 33, todos os exercícios. Aproveita para começar agora, que aí tu tira a dúvida comigo. Seu Fernando e Matheus Lobo, vamos lá.